Seguindo as nossas aulas sobre perda de carga, hoje nós vamos ver uma aplicação muito interessante e bem prática. Perdas num duto, né? Aqui é uma ordem de grandeza, certo? Olha só. Considere um duto de seção quadrada, A igual a B igual a 30 centímetros, cuja velocidade média do ar é de 10 metros por segundo e cujo comprimento desse duto é 2,6. Então aqui eu tenho a minha seção do meu duto, né? Seção do meu duto, uma seção quadrada, tá? Aqui eu tenho 30 centímetros, né? E 30 centímetros, tá? E a velocidade do ar, né? Aqui eu tenho minha seção aqui, né? Aqui eu tenho meu duto, tá? Meu duto aqui, tá? Aqui eu tenho a minha seção, tá? Minha seção aqui, ó, né? Seção quadrada, né? Olha só, tá? E a velocidade, né, no caso, né, aqui eu vou cortar aqui, né, tá certo? Aqui, né, tá? E a minha velocidade, no caso, né, aqui eu tenho, né, e a minha velocidade média do ar é de 10 metros por segundo. E o comprimento desse duto, né, até vou colocar aqui, o comprimento do duto, né, é de 2,26 metros. Comprimento dele, tá? Então eu tenho um comprimento L de 26 metros. Bom, só para termos a ordem de grandeza, tá? Só a ordem de grandeza, tá? Olha, no caso, né, 10 metros por segundo corresponde a 36 km por hora, né? Quando você entrar num carro, né, num carro a 36 km por hora, você bota a sua mão para fora do carro para sentir o que é uma velocidade de 36 km por hora. Mas nós vamos trabalhar no nosso sistema SI, né? Certo? Então, a minha velocidade vai ser expressa, né, em metros por segundo. Então, vamos lá, tá? Aqui, né, nós temos, evidentemente, o 10, né? Quilômetros, né, no caso, o metro, né, é 1 sobre 1000 do quilômetro, né? Tá? E o segundo, né, é 1 sobre 3.600, né, da hora, né? Por isso que eu tenho quilômetros por hora. Tá claro? Bom, agora vamos ao nosso problema. Então, eu tenho que meu A igual a B, né, igual a 0,3 metros. Tá? Nós estamos trabalhando no sistema SI, Sistema Internacional. É claro? Então, aqui, né, no caso, eu tenho ponto 3, né, ponto 3 metros, e aqui ponto 3 metros. Então, essa é a área da minha seção. E nós vimos já, né, na teoria, né, o que é diâmetro hidráulico, tá certo? O diâmetro hidráulico, né, ele, quando você tem no caso, né, um círculo, né? Então, meu diâmetro hidráulico, né, vai ser 4, né, vezes a área, né, que é πd2 sobre 4, né, dividido pelo perímetro, né, que é 2πr, né, no caso, é πd, né, vou colocar aqui, π vezes d. Se você simplificar, né, aqui eu vou ter d, né. Então, quando você tem, né, um duto circular, né, o diâmetro hidráulico, evidentemente, é d, tá? Se você tiver uma área, no caso, né, retangular, no caso, né, o diâmetro hidráulico vai ser 4 vezes, tá vendo 4 aqui, ó? 4 vezes a área, né, que é AB, né, AB, dividido pelo perímetro, 2 que multiplica A mais B, tá claro? Só que no nosso caso, o 4 simplifica com 2, né, então eu tenho 2 vezes AB sobre A mais B. Só que no nosso caso, né, A igual a B, né, A igual a B igual a 0,3 metros, né. Substituindo aqui, né, aqui, ó, no caso, né, por 2, né, dá 0,3, né. Esse 0,3 cancela, então meu diâmetro hidráulico é 0,3, né, aqui tem 1 metro a mais, né, 0,3 metros. Tá? Agora vamos calcular a nossa perda que nós vimos, né, na aula anterior. Aqui é um friction factor, né, um fator de atrito, vezes o comprimento do tubo sobre o diâmetro hidráulico, né. Aqui a minha V ao quadrado sobre 2G, né, minha energia cinética, tá certo? Observe um fato importante, né? V ao quadrado sobre 2G, né, tem a unidade de comprimento, tá? Isso aqui é a unidade de comprimento. É só verificar, ó. V ao quadrado, né, a unidade, né, é metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado. E o G, né, a unidade é metro por segundo. Ora, se eu dividir V ao quadrado por G, né, isso aqui vai sobrar 1 metro aqui. Tá claro? Então, V ao quadrado sobre 2G é metro. Tá certo? Bom, aqui no nosso problema, né, nós temos L, calculamos o DH, tá certo? E temos a velocidade média V.
Então é só substituir, né? Colocando as unidades direitinho, né? Aqui meu G, né? Meu G, o G é 9,81, né? Metros por segundo ao quadrado, né? Que é a minha aceleração da gravidade. Fazendo os cálculos, então eu tenho que meu ΔH, né? Vai ser 38,4 F. F é adimensional, tá? Agora, nós vimos, né, que o F, né, ele depende do número de Reynolds, né, pelo diagrama de Mood. Isso aqui nós vimos na última aula, né, pelo diagrama de Mood. Nós estamos aplicando, né, a nossa última aula aqui. Ambos são adimensionais, né? O F não possui dimensão, tá claro? Evidentemente, né, aqui, ó, até vou colocar uma outra cor aqui para ficar bem claro, ó. Todo esse pessoal aqui, ó, né, a dimensão é metros, né? E o ΔH, a dimensão é metros, né? Evidentemente que o F é adimensional, né? Adimensional. Por isso que o ΔH é em metros, né? Exatamente por quê? Por causa do V2 sobre 2G. É claro, porque o L é comprimento, o DH é comprimento, comprimento por comprimento cancela, né? Então, por isso que eu tenho, né? Isso aqui é metros, né? Isso aqui, ó, é metros. 38,4 metros vezes F. Bom, agora o fator de atrito vai depender do número de Reynolds. Então, nós vamos calcular o número de Reynolds, né? É velocidade média, né? Velocidade média, vezes o comprimento característico sobre a viscosidade cinemática do ar, né? Que é 1,46 vezes 10 a menos 5 metro ao quadrado sobre segundo. Nós já vimos isso, né? Aqui, tá vendo aqui, ó, é metro ao quadrado sobre segundo. Por isso que o número de Reynolds, né, é um número adimensional, que não possui dimensão. Fazendo essa conta aqui, isso aqui vai dar aproximadamente 2,1, né? Esse 10 a menos 5 passa para cima com 10 elevado a 5. Aí eu vou olhar agora, né, a primeira vez que vocês vão ver, eu vou olhar agora o meu, né, meu diagrama de Mood, tá certo? Eu entro com 10 elevado a 5, né, no caso, né, aqui é, no caso, né, 10 elevado no caso, né, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, tá vendo? 6, 7, tá certo? Aqui eu tenho meu 10 elevado a 5, tá? Então vamos lá, muito fácil, olha só. É só olhar o diagrama, eu vou supor, né, que as paredes sejam lisas, tá? No caso em inglês é smooth pipe, né? Aqui, ó, smooth pipe, né? Só para vocês entenderem, né? Smooth pipe é parede lisa, tá? Parede lisa. Geralmente nos túneis de vento, nos dutos, né? Nós vamos projetar, nós colocamos a fórmica, né? E fórmica é parede lisa, tá claro? Então vamos ver aqui, ó, vamos entrar aqui, né? Então olha só, aqui, né, é meu 10 elevado a 5, tá vendo aqui, ó? Aqui é meu 10 elevado a 5, tá? Eu vou subir aqui, né? Aqui, ó, até encontrar a minha curva, tá vendo aqui, ó? Isso aqui depende, né? Tá vendo aqui, ó? Relative Pipe Roughness, quer dizer, no caso, né, vai ser a rugosidade, né? No caso, sobre o diâmetro, né? No caso aqui é um epsilon, né? É um epsilon, né? Sobre D, né? Isso aqui é a rugosidade, né? E para cada rugosidade, para cada Reynolds number, né? Número de Reynolds, eu tenho um friction factor aqui, ó. Aqui é meu friction factor. Tá? Que nós vamos ler agora aqui, olha que interessante, ó. Se eu entrei com o número de Reynolds, né, subi aqui, né, aqui vai dar aproximadamente, ó, se eu entrar aqui, ó, vai dar, ó, aqui é 0,015, aqui é 0,020, né, tá aproximadamente 0,018, tá? Que é exatamente meu F aqui, 0,018, que eu vou substituir, né, exatamente aqui, ó, aqui, tá? Aí eu tenho a minha perda em comprimento. Tá claro? Tá bem simples, então, né? Então, vamos lá aqui, ó. Então, meu ΔH, né, continuando aqui, né, é 38,4 vezes F, né? Aqui eu tenho meu 0,018, então vai dar 0,69 metros. Bom, aqui, né, no caso, né, eu vou transformar, né, atenção, minha energia, né, em Pascal, tá claro? Lembrem sempre aquilo que eu falo sempre para vocês, olha só, V ao quadrado sobre 2 mais P sobre ρ mais GZ, tá certo? Né? Vê as unidades, são as mesmas unidades. A unidade de P sobre ρ é a mesma que V ao quadrado sobre 2. Se eu dividir por G, então eu tenho aqui, ó, V ao quadrado sobre 2G mais P, aqui, ó, ρg é meu gama, meu peso específico, né? Mais Z.
Então, repara, V ao quadrado sobre 2G tem a mesma unidade de comprimento. Então, P sobre gama, né, ou ρg, né, tem a mesma unidade de comprimento. É claro? Ó, se eu tenho unidade de comprimento, tá vendo aqui, ó, o gama aqui, né, ó, é a massa específica, né, vezes G. Atenção, massa específica em inglês, cuidado aqui, né, quando você estiver lendo a literatura, né, em inglês, massa específica em inglês, né, é o density. Atenção, que para nós é densidade, não tem nada a ver, tá? É density, tá? A nossa densidade, ela é adimensional, o density não. O density em inglês, né, é quilos, né, no caso, né, é massa sobre volume, tá? No caso, né? Cuidado com isso aí, tá? Em inglês, na literatura, é density, né, que é TY, né, TY, tá? Então, aqui eu tenho meu gama, né, que é meu peso específico. Ora, eu tenho o peso específico, então meu ΔP, tá vendo aqui, vai ser gama ΔH. Gama ΔH. Gama ΔH é ρg ΔH, o ρ do ar, né, é 1,22. Nas condições normais de temperatura e pressão, 1,22 kg por metro cúbico, vezes o meu G, né, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado, vezes 0,69, né, que eu estou multiplicando aqui em cruz, ó, em cruz, tá vendo aqui, ó? ΔP vai ser ΔH que multiplica, no caso, né, gama ΔH, né? Gama ΔH, tá? Então, aqui eu tenho, né, no caso, né, vou ter 8,26 newton sobre metros quadrados, né, que é meu ΔP, atenção, meu ΔP é newton sobre metro quadrado, tá claro? Bom, nós já discutimos bastante as unidades, tá? Então dá 8,26 newton por metro quadrado, 8,26 pascal, né, no sistema SI. Agora vamos ver a nossa vazão volumétrica. Vazão volumétrica, né? Volumétrica. Bom, observe o seguinte, observe, o nosso objetivo aqui, né, é achar, né, a potência, tá? Então, a vazão volumétrica é a velocidade média, né, por A, né? Então eu tenho aqui meu duto, né? Vamos supor, eu tenho o duto aqui, né? Certo? E aqui eu tenho minha velocidade média, né? Velocidade média, tá? Velocidade média, tá? Então meu V aqui, minha velocidade média do meu duto, tá? Na realidade, nós vimos, né? Atenção, escoamento laminar, né? Eu tenho uma parábola, certo? Escoamento turbulento, ó, ela é reta aqui, ó, ela é reta aqui, ó, ela é reta aqui, ó. Isso aqui é característica, né, de uma distribuição, né, do perfil de velocidade turbulento, tá? Isso aqui é reto, tá? Isso aqui é flat, em inglês é flat, tá certo? Aqui é, né, é uma curva, aqui é a minha parábola. Então, isso aqui é característica de um escoamento turbulento, né? Aqui no centro ele é flat, porque a troca de quantidade de movimento é muito grande no escoamento turbulento. Aqui minha velocidade média é 10, né? No caso, a minha área, né, 0,3 ao quadrado, então é 0,9 metros cúbicos por segundo. Agora vamos estimar a nossa potência, né, para vencer, né, essa perda de carga. Tá claro? Vai ser a potência. Nós vamos comprar, né, um ventilador, né, para vencer essa potência aqui. Tá claro? Agora observe aqui, eu passei para aqui, né? Só para mostrar para vocês, né, que no caso, né, ΔP vezes a potência, isso aqui vem de ΔP, certo? Aqui, né, no caso, vem da vazão volumétrica, né? Só para mostrar a unidade, né? ΔP vezes metro cúbico por segundo, que é a vazão volumétrica, tá vendo aqui, ó, a vazão volumétrica, ó. Se eu multiplicar por ΔP, né, é fácil, né? Metro cúbico cancela com metro quadrado, dá metro aqui, né? Newton metro é joule, né? E aqui segundo, isso aqui é o meu watt, né? Minha potência, isso aqui é potência, unidade de potência, é meu watt. Então, vamos lá, a potência, né, vai ser a vazão volumétrica vezes meu ΔP. Tá claro? Isso porque meu duto está na horizontal, hein? Atenção, meu duto está na horizontal. Nós vamos ver à frente, né, quando nós analisarmos a forma macroscópica ou integral, né, que se nós tivermos, por exemplo, né, água, né, em declividade, né, no caso, né, a potência da bomba vai depender também, né, da energia potencial a ser vencida, tá? Então, por enquanto, meu duto, né, aqui, ó, meu duto é reto, tá certo? E mesmo se for ar, né, mesmo se for ar, não tem problema, né? Porque o efeito gravitacional do ar no ar é muito pequeno, tá claro? Então, a potência, no caso, vai ser 7,43 watts, né? Eu estou multiplicando aqui, tá vendo, ó? Metro cúbico por segundo, né, por newton por metro quadrado.
Só para ter uma ideia, né, o ventilador residencial possui 150 watts. Esse residencial é o seguinte, você vai nas prateleiras, né, das lojas, né, não é ventilador de teto, não. Vocês veem esse ventilador, né, certo? Né? Outro dia nós tivemos a curiosidade, né, tem o ventilador aqui, né, você vê a potência dele, né, eu vi em torno de 150 watts, tá certo? A potência desse ventilador. Só para ter uma ideia, né, de ordem de grandeza. Tá? Agora vou transformar isso aqui, né, em HP. Geralmente, né, os vendedores, né, de ventiladores e tal, eles também vendem, né, o HP para eles também é muito importante. Geralmente as cartas, né, certo? Os gráficos, os ábacos, né, são dados também em HP. Nós vimos que um HP, né, é 735,5 watts. Né? E a potência em HP, no caso, né, aqui é uma regra de 3, né, 7,43. Então, minha potência HP do meu problema é 7,43 sobre 735,5, que dá aproximadamente 1/100 do HP. Uma potência muito baixa, né, para vencer isso aqui. Bom, agora, olha que interessante que nós vamos ver. Isso aqui é uma ideia, tá? Como se aplica, né, o diagrama de Mood, né, esse diagrama aqui, né, de Mood, né, certo? Num caso real, de dutos. Tá claro? Bom, agora vamos ver a definição interessante, tá? No próximo slide aqui. Vamos passar aqui. Aqui, né, nós vamos dar ideias, né, de perda de energia em tubulações. Perda de energia em tubulações. Tá? Isso aqui é muito importante, né, para projetos, né, projetos de túneis de vento, projetos de sistemas, né, análise, né, por exemplo, de um sistema de tubulações, né, em série, em paralelo, etc. Então, perda de energia em tubulações, né, em inglês é energy loss in pipe. Né? Aqui, ó, nós vamos ver depois, né, que com a análise macroscópica integral, nós vamos explicar, né, o que nós vamos ver aqui, né, a ser desenvolvida. Então, uma das próximas aulas nossas, né, vai ser a análise macroscópica ou integral de um escoamento. Por enquanto, nós estamos na análise diferencial. Então, essas perdas, vamos ver aqui, ó, olha só. O que nós vimos no exemplo anterior, né, foram chamado perdas principais, tá? É chamado major losses, que são causadas somente pelo atrito. Né? Vide o exemplo anterior, né? Vide exemplo né? Anterior. Né? Vide exemplo anterior, né? Que nós deduzimos aqui. Né? Somente o atrito. Então, isso é chamado de major losses. Agora, nós temos também no escoamento as chamadas perdas secundárias, chamadas de minor losses. Essas perdas, né, elas causam, né, queda de pressão na linha, como o atrito também causa perda de pressão. Né? Aqui, ó, estão lembrados? Quando eu tenho aqui, ó, né, aqui eu tenho 1, né, aqui eu tenho 2, né, certo? Aqui, ó, no caso, eu tenho P1, né, aqui eu tenho P2, né, aqui eu tenho P2, né, certo? O P1 é muito maior que o P2, né, certo? Essa diferença era causada por quê? Pelo atrito. Né? Aqui é o meu tal. Tá? Então, quando você tem a perda devido ao atrito, é chamada de major loss. Tá certo? Agora, tem as perdas causadas, olha interessante, eu coloquei com letra branca aqui, vamos ver se está claro. Ó, perda devida ao aumento de área. Então, você tem um escoamento aqui, ó, né? Vou colocar aqui. Tem um escoamento aqui, ó, de repente, a sua área aumentou, tá vendo aqui, ó? Sua área aumentou, né? Então, a sua pressão, ela variou, é claro, ou ela aumentou ou diminuiu. Em vez de falar causar queda de pressão, vou colocar aqui, ó, variação de pressão, tá? É melhor, variação de pressão. Porque às vezes a pressão pode aumentar, tá? Depois nós vamos ver isso aí claramente, né? Ora, é fácil ver, né? Se você tem aqui, ó, V1 ao quadrado sobre 2, né? Mais P sobre ρ, né? Aqui, ó. Isso aqui vai ser igual, né? No caso, a V2 ao quadrado sobre 2 mais P sobre ρ, né? Abandonando o efeito gravitacional. Evidentemente, né, nesse caso, né, se a velocidade, né, aumenta, né, se a velocidade aumenta, a minha pressão cai, né, tá certo? Ou se a velocidade diminui, né, a minha pressão aumenta, tá claro? Então eu falaria sobre queda de pressão. Então eu falaria sobre variação de pressão.
tá? Que não seja pelo atrito. Então é chamado, né, de perdas secundárias ou minor loss. Então observa só, né, se eu tiver, né, no caso, né, uma perda devido a um aumento de área, né, aumento pode ser assim, um aumento repentino de área, né, ou pode ser um aumento, né, bem gradual, a graduação bem pequena, né, os ângulos bem pequenos, tá claro? Então vai haver uma perda chamada de minor loss, tá? Outro tipo de minor loss é devida, né, no caso, a uma contração. Aqui é o contrário, né? Aqui eu tenho uma redução de área, né? Tá? Redução pode ser assim, né? Ou pode ser assim, abrupta, tá? Então eu tenho uma minor loss, tá certo? Eu posso ter também um joelho, né? Um joelho. Imagine, você tem uma tubulação aqui, ó, né? Aqui ó, tem um escoamento, tá? Aí você quer enviar esse escoamento na vertical, né? Isso aqui é chamado de joelho, tá claro? Então você tem perda de carga, né, devido a um bend, né? Isso aqui, né, o joelho, né, geralmente no inglês, na língua inglesa, é um bend, né? Bending, quer dizer, no caso, está entortando o tubo, né? Não precisa ser, na realidade, né, formando um ângulo de 90 graus. Você pode ter um bend assim, né? Certo? Formando um ângulo aqui, no caso, né? Um ângulo aqui obtuso. Tá certo? Não precisa ser necessariamente perpendicular. Depois nós vamos ver isso direitinho. Você pode também ter uma perda de carga devido a uma junção, né? Você tem uma tubulação muito longa, né? Muito longa, tá? O que você faz? Você coloca uma junção uma na outra, certo? Né? Então você vai ter uma perda de carga devido à junção, né, entre tubulações, tá? Também uma perda de carga devido à saída. Por quê? Vamos dar um exemplo, tá? Suponha que você tem água aqui. Aqui tem ar, né? Aqui tem ar, né? Então você tem um impacto, né, entre a água e o ar, no caso, certo? Ou você tem aqui o ar com uma velocidade, né, e aqui o ar está estagnado. Também você tem uma perda de carga devido à saída, né, no caso de um duto. E também, né, devido à entrada, né? Eu coloquei aqui exatamente isso aqui, ó. Isso aqui é a entrada, né? E essa aqui é a minha saída. Tá claro? Então você tem esses tipos de minor losses, né? Minor loss são perdas de carga não diretamente relacionadas ao exemplo que nós vimos, né? O exemplo que nós vimos é um major loss, que é causada, né, por friction, pela fricção. Tá certo? Nós vimos pelo exemplo anterior. Bom, é só para dar uma noção, tá certo? Que nós vamos ver isso à frente. No caso, né, no caso de túneis, depois nós vamos ver isso aqui, né, nós temos perda de carga nos chamados, né, honeycombs, honeycomb, né, honeycomb, né? São aqui colmeias, tá? São colmeias, né? Geralmente são colmeias na forma ou retangular, né, ou na forma hexagonal. Nós vamos ver depois por que isso aqui. Tá? Em perspectiva, né, você tem isso aqui, ó, tem isso aqui, né, aqui, ó, né, que você tem as nossas colmeias, tá? Colmeia, parece colmeia mesmo, tá? Onde o escoamento se dá nessas canaletas aqui, tá? Colmeia. Depois nós vamos ver direitinho isso aqui, tá? E também, né, você tem perdas de carga, né, no chamado screen, né? São as telas. Depois também nós vamos ver por que existem as telas, tá certo? As telas, tá? Você tem tela mesmo, tá? É tela mesmo, tá? Então você tem as telas aqui, ó, né? Então você tem os escoamentos, né? Ó, vendo de lado aqui, né? Você tem a sua tela assim, ó. Tem a sua tela assim, tá? Aqui você tem o escoamento aqui, né? Passando sobre a tela. Você vai ver que isso tudo é importante, né? Quando, no caso aqui, né? Já avisando, né, o projeto dos túneis de vento. Certo? Agora, evidentemente, tá? Se você tem uma tubulação muito longa, né, a predominância, né, é dos major loss, tá certo? Então, se você tiver uma tubulação bem longa, né, o cálculo das perdas de carga, né, o cálculo é feito usando somente o major loss, tá certo? A perda sobre as válvulas, né, sobre as uniões, sobre os joelhos, né, são muito pequenas em relação à perda devido ao atrito. Tá bem claro? Então essa é a noção, né, bem macro, né, noção bem geral, tá? O que é perda de carga, né? Quando eu falo perda de carga, é perda de energia, né? Quando eu falo perda de energia, é energia por causa de tempo, é perda de potência. É exatamente isso aí, essa perda de energia, né, tem que ser suprida, né? Suprida
né, por uma outra fonte. Tá? No caso, um ventilador, né, no caso de ar, né, ou por uma bomba, tá certo? No caso de água, tá certo? Então, essa energia, né, ela tem que... Essa perda, né, é uma perda irreversível. Quer dizer, você só consegue superar essa perda, né, gastando energia, certo? Consumindo energia, no caso. Claro, porque uma bomba ligada, né, você está consumindo energia elétrica, tá certo? Né? Um ventilador ligado está consumindo energia elétrica. Então, o que você está pagando, né, é exatamente, no caso desse projeto, né, no caso de tubulação, esse preço que você está pagando exatamente devido à perda de energia, no caso de tubulação, né, horizontal. Claro, por exemplo, se eu tiver nós vamos ver isso à frente, né? Se eu tiver uma tubulação de água, né? Ó, se eu quiser mandar água aqui para cima, né? Certo? A minha bomba, né, além dela vencer, além dela ser projetada para vencer as perdas de carga, né, por atrito, por exemplo, né, ou no joelho, né, ela tem que vencer, ó, essa parte aqui, né, que é a minha energia potencial. Tá claro? Então, o projeto da bomba, no caso da água, né, tem que considerar a energia potencial a ser vencida. Né? O ventilador não, né, porque o efeito gravitacional, né, sobre o ar do ventilador, né, é mínimo, certo? Imagine só, você tem o teto aqui, né? Aqui você tem um ventilador, supõe aqui, tá? Você tem um ventilador aqui, as partes do ventilador, né? Partes do ventilador. Repara só, né? Se você tem esse ventilador de ar, né, se ele tiver, por exemplo, né, na horizontal, né, supõe que está na horizontal, vocês acham que você vai alterar teu escoamento, porque o ventilador está na vertical, né, no caso, né, e aqui está horizontal? Quer dizer, praticamente a velocidade é a mesma, né, se você mantiver, evidentemente, né, com a mesma potência. Né, a velocidade vai ser a mesma. Não é o efeito gravitacional que vai fazer o ar, né, entendeu, ser mais intenso. Não é. O efeito gravitacional do ar aqui, né, ele é abandonado, tá certo? É isso que é importante saber. Já a água não, né? Já a água, se você tem água, por exemplo, né, no tanque, né, no caso do reservatório, né, a água da rua, por exemplo, né, do reservatório do seu prédio, no caso se você morar em prédio, né, ou então em casa mesmo. Se você mandar essa água para uma caixa d'água, né, a água está aqui, ó, né? Você vai consumir energia, né, para a bomba, né, levar água para aqui, ó, certo? Então, na água, o efeito, né, o efeito potencial, ele é muito grande, certo? Ele é muito grande. Claro, tem que levar em consideração no cálculo da potência da bomba. Né? É o que você vai vencer, além do atrito, né? Que você tem o atrito e tem isso nós vamos ver na nossa atenção, na nossa análise macroscópica ou integral, que vai ser objeto das nossas próximas aulas. Até agora nós vimos, né, aplicações, né, da análise microscópica ou diferencial. Certo? Repara, nós sempre analisamos elementos de fluido, vendo as forças que atuam sobre o elemento, etc. Nós vamos passar agora nas nossas aulas a nossa análise macroscópica ou integral. Tá? Aí não vai ser mais um elemento de fluido, certo? Mas vai ser uma região. Nós vamos ver isso de forma bem tranquila, para vocês entenderem bem as aplicações, no caso da aerodinâmica, que são aplicações da mecânica dos fluidos, aplicação do fenômeno de transporte, aplicação da termociência de uma forma geral. Né? Na aplicação de hidráulica, né, para a engenharia civil, esses conceitos são todos, que nós vimos, todos aplicados a essas grandes áreas. Tá certo? Então é isso aí.